Olá, boa noite. Acabei de fazer um devocional agora, nesse fim de tarde. Estou juntamente com a minha igreja fazendo um plano de leitura anual da Bíblia e todos os irmãos que estão em dia com a leitura vão se identificar com esse texto que eu vou ler aqui hoje para uma reflexão. O texto que mais me chamou a atenção hoje, dentre os outros textos que nós lemos, foi Efésios 6, do verso 10 ao 19, que fala sobre a armadura de Deus. E eu achei tão interessante que esse texto, ele tem tudo a ver com esse momento atual que nós estamos enfrentando hoje, de luta, de guerra física e espiritual, né? Física porque elas têm se manifestado no físico, pessoas doentes, nós estamos sendo privados de até mesmo dos nossos direitos de ir e vir, nós precisamos ficar em casa, tem muitas pessoas que não podem trabalhar, algumas pessoas perderam a vida, outros estão sofrendo em leitos de hospitais. E qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel dos filhos de Deus? Será que é ficar chorando? Será que é ficar mergulhados nas más notícias e desesperados? Não. O papel dos filhos de Deus é se revestir da armadura de Deus. Porque a armadura de Deus, ela nos protege nos dias maus. E eu queria ler com você o texto que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os demônios deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Aí Paulo diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de Cristo. Irmãos, Paulo, ele nos dá alguns segredos aqui. E ele fala algo muito interessante. Ele fala: revistam-se da armadura de Deus para vencerem o dia mau. Nós temos vivido os dias maus e nós precisamos dessa armadura. A primeira coisa que Paulo fala é que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Nós devemos buscar o Senhor nesses dias. São dias em que nós precisamos realmente nos aproximar mais de Deus, colocar o nosso rosto no pó, nos humilharmos, consagrarmos ao Senhor, para que a gente venha se fortalecer nele, porque é só o Senhor
para nos dar forças nesses dias, diante de tantas notícias. Outra dica que Paulo nos dá: devemos nos vestir com a armadura de Deus. E a terceira dica que ele nos dá: cuidado com as distrações. Cuidado para não entrar em guerra com as pessoas erradas. Porque a nossa luta, ela não é contra sangue, ela não é contra carne, nossa luta não é contra seres humanos. Tantas pessoas se distraindo com as armadilhas que Satanás tem lançado nesses dias. Pessoas que, ao invés de estar com os ouvidos atentos à voz de Deus, buscando o Senhor, orando, intercedendo pela nossa nação, pelos governantes, as pessoas estão em guerra, brigando qual que é o partido certo, qual que é o político que está certo, qual que é o político que está errado. Pessoas às vezes brigando: a culpa do coronavírus é de fulano, porque a culpa das mortes é de ciclano. Irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra principados, potestades, demônios, dominadores deste mundo tenebroso. E agora vamos falar da armadura. A primeira coisa que Paulo fala sobre a armadura é o cinto da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos estar revestidos da verdade, viver a verdade, viver Jesus, imitar Jesus, falar de Jesus. Não viver uma vida de mentira, uma vida religiosa, uma vida de aparências. Na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Não. O pai da mentira é o diabo. Nós precisamos viver Jesus. O segundo item da armadura de Deus que Paulo nos traz é a couraça da justiça. Então eu tenho que ser justiceiro, tenho que defender todo mundo e entrar nas brigas para defender e não sei o que. Não é essa justiça que ele diz aqui. Não é você se tornar um justiceiro e sair brigando e falando o que você quiser nas redes sociais e não sei o que, e bafafá. Não. Trata-se da justiça de Deus que veio por intermédio de Jesus. Jesus, ele nos justificou perante o Pai. Nós precisamos estar justificados. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus e deixar que a justiça de Deus, ela reine sobre as nossas vidas. O reino de Deus esteja em nossas vidas, no centro das nossas vidas. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Terceiro, é as sandálias do Evangelho. Nós devemos ser luz. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos levar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos falar sobre as boas novas. Precisamos pregar as boas novas, levar as boas notícias. Tantas pessoas compartilhando notícias terríveis, compartilhando só notícias ruins. A igreja é a esperança. Jesus é a esperança através da igreja. Ele usa a igreja para levar a esperança. Vamos levar a esperança aos corações das pessoas. Vamos pregar o Evangelho nesses dias. Quarto, o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que ele fala o escudo da fé. O escudo é uma arma que defende. A fé, ela nos defende, ela nos protege nos dias maus. A fé nos protege dos dardos inflamados que o inimigo lança contra as nossas vidas. Nós precisamos exercer a nossa fé, porque o justo, ele anda por fé, não é pelo que ele vê, mas é naquilo que ele crê. Muitas vezes você não vai estar vendo melhoras, muitas vezes você não vai estar vendo coisas boas acontecer, mas nós precisamos exercer a fé, nos apoiar na fé,
e andar não pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós sabemos, naquilo que nós cremos. E que nós cremos que o nosso Deus não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. 6. A espada, que o texto mesmo já diz, que é a palavra de Deus. Precisamos nos revestir da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra e não só ler, mas praticar essa palavra. A palavra, ela nos faz, ela está aqui como uma espada, que é uma arma de ataque. Nós usamos a palavra para atacar o diabo. A palavra, Jesus venceu o diabo com a palavra ali no deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu o diabo pela palavra. Nós precisamos conhecer a palavra e proferir a palavra. E depois de todos esses itens, Paulo ainda nos diz assim: orem em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Súplica é uma oração insistente, até que se obtenha uma resposta. Orem em todo tempo, com oração e súplica no Espírito. Nós precisamos orar insistentemente, pedindo ao Senhor respostas, pedindo ao Senhor uma provisão nesse tempo, para que o Senhor libere cura sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o mundo. Nós precisamos clamar ao Senhor. É tempo de clamar, é tempo de suplicar ao Senhor. Depois ele fala assim: sejam vigilantes e perseverem na oração por todos os santos. Nós precisamos ser vigilantes, vigiar o tempo todo as nossas atitudes, estar vigilantes naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Espírito tem falado, e vigilantes nos ataques que o inimigo tem trazido muitas vezes para as nossas vidas, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não peque contra o Senhor. E orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão passando dificuldades, orar pelos nossos irmãos. E por último, eu acho interessante que Paulo pede oração para ele. Ele fala assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Nós precisamos ser humildes. Precisamos também, muitas vezes, pedir orações às pessoas por nós. Quantas vezes a gente tem vergonha de pedir orações por nós? E aqui eu vejo uma humildade na vida de Paulo, quando ele pede oração para que Deus lhe dê unção, para que Deus lhe dê ousadia, porque quando ele pregasse a palavra, essa palavra fosse uma palavra de poder que realmente alcançasse vidas. Paulo entendia que sem Deus ele não conseguiria nada. E nós precisamos entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Que Deus abençoe você, sua família, e que essa palavra ela venha edificar a sua vida assim como edificou a minha. Um grande abraço. Até mais.